A notícia matinal, a varanda que não dorme. Começa agora, Redação Varanda. A emoção da varanda, ele crava. Marcão Varanda. Marcão Varanda. Alô, varandeiros! Pra você ligado na varanda mais famosa do Brasil, um grande abraço! Um grande dia, excelente sexta-feira. Sextou com S de Santos, dia 18 de julho de 2025. Sejam todos bem-vindos. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência de todos vocês. Como é bom ter a companhia diária de todos vocês aqui no Varanda Futebol Debate. Muito bom dia pra galera curtindo o Varanda Futebol Debate, curtindo o Redação Varanda. Vamos falar tudo sobre o glorioso Alvinegro Praiano, que já joga amanhã novamente. É assim que a gente gosta, né? Ah, como é bom ver jogos do Santos Futebol Clube. É claro que a adrenalina sobe, a pressão aumenta, a noite fica mais curta, mas a verdade é que é gostoso ver o Santos entrar em campo, ver o Santos jogar. Vimos a vitória contra o Flamengo na última quarta-feira por 1-0 na Vila Belmiro. E amanhã teremos Santos e Mirassol em Mirassol com transmissão do Varanda Futebol Debate. Então, vamos falar muito sobre o Santos. Um abraço para toda a galera do chat curtindo o Varanda Futebol Debate. Vai chegando, paga aquele pedágio legal do Varanda. Qual que é o pedágio, Marcão? É o like, né? Deixa o like, compartilha, já manda pra galera, já manda pra coletividade santista, para que mais pessoas conheçam o nosso conteúdo e fiquem bem informados diariamente. Sem mais delongas, na varanda mais famosa do Brasil, ele... O setorista do Peixão, craque da notícia, Thiago Jordão. Alô, Thiago Jordão, grande abraço, grande dia, muito bom dia, sextou, Thiago Jordão, os destaques do Peixe ao vivo, no programa Redação Varanda. Tá tudo bem contigo, Jordão? Tudo ótimo, Marcão, excelente dia pra você, muito bom dia, varandeiros, varandeiras, meu muito obrigado desde já pela companhia em mais um Redação Varanda. E Marcão, te falar que eu tô feliz ainda de quarta-feira, vai ficar difícil eu perder essa alegria, Marcão, e sextou com S de saudades do Santos Futebol Clube, mas já é amanhã. Olha que beleza, Marcão, essa sequência de jogo quarta, domingo, agora quarta, sábado, terça e quinta, Marcão, é uma beleza. E ontem que nós tivemos o encerramento oficial da 14ª rodada, Marcão, Campeonato Brasileiro que tem um novo líder. Vamos mostrar como é que ficou a tabela atualizada do Campeonato Brasileiro. Vamos falar também sobre a preparação do Santos, já pensando no jogo de amanhã, qual que é a provável escalação, o Santos tem desfalques, lista de pendurados, e falaremos também do Mirassol, que tem uma baita de uma lista de pendurados. Traremos tudo isso e muito mais, além, claro, de falar do Julio Furch, que o Santos ontem anunciou a sua rescisão, mas no bid ele ainda é atleta do Peixe. Ah, maravilha, maravilha. Tá aí o Thiago Jordão. Tô tomando um cafezinho aqui, porque ninguém é de ferro também, nesta manhã de sexta-feira. Aliás, eu falei ao vivo, porque eu já tô acostumado no ao vivo, mas eu não gosto de enganar ninguém, né? Estamos gravando esse programa aqui, nesse momento aqui, 1 hora antes de vocês acompanharem no Varanda Futebol Debate. Estamos na sexta-feira, pela manhã, acordamos cedo, mas como eu tenho um compromisso agora matinal, não tínhamos como fazer ao vivo, seria muito cedo para vocês. Estamos fazendo hoje gravado, mas daqui a pouquinho, agora você já está acompanhando aí no Varanda Futebol Debate. Thiago Jordão, olha, poucos dias depois, poucas horas depois de vencer o Flamengo na Vila Belmiro, uma vitória maravilhosa, espetacular, o Santos já trabalha pensando no Mirassol. Importante jogo amanhã em Mirassol, 15ª rodada. E o Santos terá novidades entre os relacionados e também, muito provavelmente, no time titular, Jordão.
Sem tempo para descansar, né, Marcão? A comissão técnica do técnico Kleber Xavier já iniciou a preparação do Santos Futebol Clube para o jogo de amanhã contra o Mirassol às 18h30, Marcão, no estádio Campus Maia. O técnico Kleber Xavier vai comandar a última atividade da equipe já nesta sexta-feira, Marcão, para definir quem serão os seus 11 titulares a enfrentar a equipe lá no Maião, em Mirassol, Marcão. E ele terá novidades. Uma das novidades para o duelo será o retorno de Benjamin Roleiser. Ele que cumpriu suspensão na última partida, voltará a estar à disposição, Marcão, e também muito provavelmente já entrará de volta na equipe titular. Além disso, ele também vai ter retornos como o de João Schmidt e do JP Sherman, que estavam suspensos na partida, e não contará com desfalques, Marcão. Esta será a primeira vez que o técnico Kleber Xavier terá todo o seu elenco à disposição e poderá relacionar o seu time sem nenhum desfalque. Olha aí, hein? Departamento médico do Santos Futebol Clube tá zerado. Chama atenção, Jordão, tá aí na tela pra você, amigo varandeiro, amiga varandeira, os pendurados, Gil, Rincon, Pituca e Tiquinho Soares, né? Titular somente o Rincon pendurado. Eu gostei da... Olha aí o Jordão, hein? Ih, mamãe! Agora eu gostei, Jordão. Não perde para o Mirassol desde 2022. Venceu as últimas duas como visitante. Terceiro time mais faltoso da Série A. Agora eu gostei. Agora você fez uma agenda positiva, Jordão. Você tá voando, Jordão. Ah, Marcão, depois da cornetada da última terça-feira, eu tive que dar uma manuseada. Falei, não, mamãe! vou chegar mais light na sexta, sextou tranquilo, sabadou de boa. Aí se o Santos perder no domingo, aí domingo a gente volta, né, Marcão? Tá aí o nosso Thiago Bigodinho Jordão. Agora, Jordão, a expectativa é Tomás Rincon mantido no meio-campo para a partida contra o Mirassol e o Roleiser, Jordão. O Roleiser é tido por todos, inclusive por nós aqui, como segundo melhor jogador do Santos Futebol Clube na questão técnica, somente abaixo do Neymar. Pode acontecer do Roleiser começar no banco de reservas ou isso praticamente está descartado? Roleiser será o titular e vai sobrar pro Barreal ou pro David Washington, Jordão? Marcão, muito provavelmente vai sobrar para o David Washington. Isso porque na última partida o técnico Kleber Xavier, também em coletiva, comentou sobre as funções táticas dos seus jogadores, Marcão. Ele citou o Álvaro Barreal, que teve uma partida de muita entrega, Guilherme, que também teve um jogo de muita entrega defensiva e tática, Marcão. E aí, o que ele pode fazer? É justamente colocar o Neymar de falso 9, que ele disse que essa sim é uma das ideias. A gente até colocou ontem no programa Santos Total essa fala dele de deixar o Neymar mais livre, né, Marcão? Como um falso 9. E aí que vem justamente a entrada do Benjamin Roleiser. Por quê? O Santos Futebol Clube, Marcão, vai enfrentar um time que a média de idade é um pouco mais alta, considerando o time titular do Mirassol. E aí você tendo um time mais versátil, principalmente com o Benjamin Roleiser ali, sendo o cara do refino técnico, que vai carregar a bola até o Neymar, que vai ficar um pouquinho mais isolado, assim como vimos contra o Flamengo no primeiro tempo, só que naquele primeiro tempo, o Santos teve dificuldade de levar a bola até o Neymar. Isso porque o Flamengo estava muito compacto e o David Washington não tem a característica de carregar a bola e fornecer para os seus companheiros, Marcão. Então agora com o retorno do Benjamin Roleiser, ele é esperado sim no time titular do Santos Futebol Clube, jogando centralizado, e aí o Kleber Xavier mantém o Barreal aberto na direita, Guilherme aberto na esquerda e o Neymar fica isolado como um falso 9. Olha aí, portanto, teremos Roleiser entre os titulares e aí a saída do David Washington, camisa número 36, deve ir ao banco de reservas para a entrada do Benjamin Roleiser. Thiago Jordão, diante disso, vamos ao provável time do Santos Futebol Clube, vamos trazer o campinho pra galera aqui no programa Redação Varanda. Fala comigo, Jordão. E naquele mais do que tradicional 4-3-3 desde 1912 do técnico Kleber Xavier, Marcão, o Santos irá a campo da seguinte forma: Gabriel Brazão, Escobar ainda pela direita, João Basso, Luan Pérez e Souza fechando a zaga. Meio de campo com Tomás Rincon, Zé Rafael, Roleiser, um ataque com Álvaro Barreal, Guilherme,
o Guilherme e Neymar Júnior jogando de falso 9, Marcão, no famosíssimo 4-3-3. É verdade, ou 4-2-3-1, como queiram, né, Thiago Jordão? Tem aqueles que dizem o 4-3-3, tem aqueles que dizem o 4-2-3-1, mas na verdade é basicamente um Santos Futebol Clube, como estamos vendo. O que muda é que não teremos ali o 9 fixo, né? Aquele jogador de área, aquele jogador ali mais paradão, mais grandalhão. Teremos o Neymar, que vai se movimentar muito, revezando inclusive ali com o Guilherme. O Guilherme, ora, também terá este espaço de gramado, né? Ou seja, o Guilherme em muitos momentos vai jogar como falso 9, né? E aí eu acho que o treinador Kleber Xavier vai apostar muito também na versatilidade do Álvaro Barreal, Jordão. Porque diferente da partida contra o Flamengo, eu acredito que o Santos vai jogar também mais fechado. Não acredito que o Santos vai propor o jogo contra o Mirassol, Thiago Jordão. Mas eu acho que o Barreal terá menos responsabilidade defensiva do que teve contra o Flamengo. Acho que o Barreal vai ser mais um atacante do que um assistente de lateral contra o Mirassol. Eu acho que aí pode ser o pulo do gato do Santos Futebol Clube. Apostar na versatilidade e na velocidade do Álvaro Barreal, que pode realmente dar essa tranquilidade para o Neymar jogar mais à frente, Jordão. E talvez seja, Marcão, uma partida um pouco parecida com o que o Santos tentou atacar contra o Flamengo. Porque o time do Mirassol, Marcão, é um time que, diferente da equipe rubro-negra, usa muito pouco o meio. O Mirassol sempre busca muito as transições ofensivas e saindo em velocidade, principalmente pelo lado esquerdo. No jogo contra o Palmeiras, Marcão, a equipe tentava muitas jogadas vindas do Reinaldo, que está em grande fase, tem 6 gols no Campeonato Brasileiro, mesmo sendo lateral, Marcão, e o lado direito acaba sendo pouco utilizado. E aí o lado direito da defesa do Mirassol, que seria o esquerdo do ataque do Santos, Marcão, eu tendo a acreditar que teremos a dobradinha de novo Souza e Guilherme. Por quê? O lateral direito já não vai subir, né, o Lucas Ramon. Então você pode fazer uma dobradinha por ali e trazer dificuldades. Mas do outro lado do campo, ainda com o Álvaro Barreal, eu acredito que o Santos pode se aproveitar do contra-ataque. Se o Mirassol, Marcão, tiver um estilo de jogo em que você sobe muito o Reinaldo para ele tentar as ações ofensivas, você continua atacando por ali com o Negueba, que também é um jogador de velocidade, mas que diferente do Guilherme não tem as características de ser um assistente de lateral, eu acho que o Santos tem muito a ganhar com o Escobar e o Álvaro Barreal daquele lado e surpreender no contra-ataque, Marcão. Além, claro, da genialidade do Neymar. Por quê? O Neymar, Marcão, por mais que o Mirassol não jogue muito pelo meio, o Mirassol não vai ser aquele time que vai colocar 3, 4 homens no meio de campo para fazer a marcação, como joga, por exemplo, o Corinthians. Não, serão 2 volantes fixos, um meio atacante. E aí o Neymar pode ter um pouquinho mais de liberdade, Marcão, em poder usar a sua genialidade para ajudar o Peixe. Tá aí o Thiago Jordão, Bigodinho, aqui no canal Varanda Futebol Debate. Jordão, me diga uma coisa, hein? E o Mirassol, Jordão? E o Mirassol, que é um dos grandes destaques do Campeonato Brasileiro da Série A. Todo mundo imaginava, aliás, os times paulistas até aqui fazem um bom papel, né? No Campeonato Brasileiro, sem contar que o Novo Horizontino deve subir. Então, poderemos ter uma grande quantidade de clubes paulistas na temporada 2026. E o Mirassol tem surpreendido, mas espero, Thiago Jordão, que amanhã essa fase do Mirassol, pelo menos por um momento, ela seja pausada, viu? Eu torço sempre para os times paulistas, não tem jeito. Isso aí, tirando, claro, os grandes, né? Mas eu torço para o Novo Horizontino subir, eu torço para o Bragantino fazer um bom papel, eu torço para o Mirassol fazer um bom papel, porque isso fortalece o futebol paulista, Thiago Jordão. Então, isso aí eu não escondo, né? Eu não quero que o Mirassol caia. Mas amanhã, que essa boa fase do Mirassol seja pausada e eles voltem a retomar um bom momento depois da partida contra o Santos. Traga pra gente informações sobre o Mirassol, terra do agronegócio, viu, Jordão? E que faz um calor danado, Marcão. E Mirassol que vem surpreendendo no Campeonato Brasileiro, 11º colocado, Marcão. Se o Santos Futebol Clube conseguir vencer o Mirassol amanhã, ainda assim fica atrás deles na classificação. Então, de fato, é uma baita de uma temporada da equipe do interior de São Paulo. E amanhã, assim como o Santos Futebol Clube, Marcão, o Mirassol não possui desfalques no seu departamento médico, mas conta com uma baita lista de pendurados. Não se assustem, vamos lá. Muralha, Daniel Borges, João Victor, Lucas Ramon,
Reinaldo, José Aldo, Danielzinho, Cleison, Negueba, Yuri Castilho e Christian Renato, uma baita de uma lista de pendurados, Marcão. E além disso, o Mirassol ostenta ser o quarto melhor ataque do Campeonato Brasileiro, tem 73% de aproveitamento como mandante, mas não vence o Santos Futebol Clube há 5 partidas desde 2022, quando venceu o Peixe por 3-2. Com base nisso, a provável escalação do Mirassol vem também num 4-3-3 do técnico Rafael Guanais, Marcão, escalado da seguinte forma: Walter no gol, Lucas Ramon pela direita, João Vitor, Gemes e Reinaldo fechando a linha de zaga, meio de campo com Neto Moura, Danielzinho, Gabriel, um ataque formado com Iago Felipe, Negueba e Edson Carioca. Thiago, olha, amigos, amigas, curtindo aqui o Varanda Futebol Debate. Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre esse Mirassol, né? Primeiro, parabenizar a diretoria do Mirassol, Paulinho, que tá fazendo um trabalho muito sério. O Mirassol hoje é um time estruturado, é um time que tá levando o futebol a sério. Aliás, Thiago Jordão fez uma grande reforma no seu estádio, né? No Campus Maia. Estaremos lá amanhã para realizar essa cobertura. O Mirassol tá se estruturando, o Mirassol tá realmente evoluindo. É uma cidade pequena, né? A cidade de Mirassol. Mas eles estão aproveitando esse grande momento e investindo no futebol. Isso é muito importante, né? Tudo que tá entrando de receitas para o Mirassol nos últimos anos, eles estão colocando no próprio clube. Então, isso é muito importante. O Mirassol já tem um grande CT, né? Para que ele possa revelar jogadores. Agora, reforma o seu estádio para que ele possa receber os clubes da Série A do futebol brasileiro e também a imprensa, né? Eles mudaram totalmente a parte da imprensa, mudaram para o outro lado. Esse é o cuidado que os clubes precisam ter com a imprensa, porque é a imprensa que divulga o seu estádio, é a imprensa que divulga a sua estrutura, é a imprensa que divulga o seu clube, e se você não trata bem a imprensa, você está indo pelo caminho errado. Então, parabenizar o Mirassol, que teve esse cuidado, aumentou a quantidade de cabines de imprensa, e eu tenho certeza que amanhã seremos bem recebidos lá em Mirassol. E, Jordão, sobre o jogo de amanhã, quando a gente olha esse time do Mirassol, primeiro, né? A quantidade de desfalques, a quantidade de pendurados do Mirassol chama muito atenção, né? Muralha, Daniel Borges, João Vitor, Lucas Ramon, Reinaldo, Aldo, Danielzinho, Cleison, Negueba, Yuri Castilho, Christian Renato. A quantidade de jogadores pendurados, praticamente um time todo pendurado do Mirassol. Agora, eu quero destacar aqui, Thiago Jordão, o time do Mirassol, né? Esse time do Mirassol. O Walter é um goleiro muito conhecido por todos, né? O Walter, ex-goleiro do Corinthians, ex-goleiro do Cuiabá, é um grande goleiro com idade um pouco mais avançada já. Aí você tem uma linha defensiva com o Lucas Ramon, João Vitor, o James e o Reinaldo. O Reinaldo, jogador experiente, 6 gols na temporada. Esse meio-campo que tem o Danielzinho, que é um jogador que tem muita qualidade, o Santos já chegou inclusive a ter interesse nele, Neto Moura e Gabriel. Na frente, Iago Felipe, também jogador bastante conhecido, Negueba e Edson Carioca. Jordão, é um time que tem como força o coletivo, né? É um time que tem como força justamente a entrega durante o jogo, a imposição física, a pegada. Tecnicamente, não dá pra dizer que o Mirassol é um grande time. Por isso que eu acho que amanhã o Santos tem muitas chances de vencer, né? Da mesma forma que o Flamengo era superior ao Santos Futebol Clube na Vila Belmiro, eu acho que amanhã o Santos é superior ao time do Mirassol. Esse time do Mirassol, individualmente, não tem nenhum jogador que brilhe os olhos. Talvez o Danielzinho seja aquele jogador de maior destaque técnico desse time do Mirassol, Jordão. E o Mirassol, né, Marcão, conta com esses jogadores que são destaques, mas alguns deles já têm idade um pouco mais avançada. Porque esse Gabriel, Marcão, é aquele mesmo que surgiu no Flamengo, o jogador Gabriel Santana. E ele, que é o capitão do time, já tem 35 anos. O mais jovem desse time, pelo menos dessa relação de jogadores, Marcão, é o Negueba, camisa 11 da equipe, que tem os seus 25 anos de idade e tem como característica a velocidade. E o Mirassol, Marcão, justamente o que dá pra destacar é o trabalho coletivo.
individualmente não são grandes peças, né? O técnico Rafael Guanais não tem uma seleção como tem o Flamengo, Marcão, só que vem pesando o coletivo da sua equipe. Por quê? Marcão, o time ataca num bloco que todo jogador se ajuda. O time aparece para receber bola, o time tem uma entrega física muito boa. A gente pode citar o jogo contra o São Paulo, que eles conseguiram uma bela vitória no Morumbi, Marcão. Eles marcando gols no final do jogo, correndo no final do jogo, mesmo vencendo, não cedendo escanteio de graça para o São Paulo, não cedendo laterais. Eles golearam o Grêmio, Marcão. Então, o Mirassol é um time que quando você bate o olho, você fica com dúvidas. Só que quando você faz uma análise específica da partida do Mirassol, você fala, olha, os valores individuais podem não ser os melhores, mas os valores coletivos são um dos melhores, Marcão. Porque um time que não tem uma qualidade técnica tão apurada, se ele consegue... É aquele negócio do técnico também, né, Marcão? Quando um time não tem grandes peças, mas tem um grande treinador, o treinador consegue extrair muito bem o melhor de cada atleta. E o técnico Rafael Guanais vem conseguir extrair o melhor de cada jogador e unindo isso à capacidade coletiva da equipe que vem surpreendendo e muito no Brasileirão. Tá aí o Thiago Jordão, aqui no canal Varanda Futebol Debate. Ô Jordão, e a expectativa amanhã é de um grande público lá em Mirassol, né, Jordão? É um estádio com capacidade reduzida, foram feitas reformas lá no Campus Maia, no Maião, mas a expectativa, principalmente depois da vitória do Santos, é que o estádio esteja lotado, até porque o Mirassol faz uma boa campanha no Campeonato Brasileiro, claro, né? Considerando ali as expectativas que o Mirassol tinha antes de começar a competição. O Mirassol, claro, ele joga o Campeonato Brasileiro nesse ano para se manter na primeira divisão e talvez beliscar uma Sul-Americana. E o Mirassol tem feito bem esse papel até aqui, com 14 rodadas disputadas. E o Santos Futebol Clube vem de 2 vitórias e tem nada mais, nada menos que Neymar. A expectativa é de um Campus Maia totalmente lotado para o jogo de amanhã, Jordão. Totalmente lotado, Marcão, e quem sabe até batendo o recorde de público do estádio, porque o Campus Maia, o famoso Maião, tem capacidade hoje para 19 mil pessoas, mas o recorde de público do estádio, Marcão, são de 11 mil pessoas, isso em 2018, quando o Palmeiras derrotou o Mirassol por 2-0. E aí, você unindo, né, Marcão, a boa fase que vem vindo o Santos Futebol Clube, o Santos está numa crescente no campeonato, a surpreendente campanha também do Mirassol, podemos ter amanhã, quem sabe, um recorde de público batido, Marcão, e aí ficaria bonito, porque seria mais um estádio em que o Santos traria o status de ser o recorde do local. Tá aí, portanto, amanhã o Campus Maia será realmente palco de um bom jogo e o torcedor do Santos Futebol Clube vai em peso, hein? Não tenho dúvida nenhuma que o torcedor do Santos vai em peso para esta partida. O jogo começa às 18h30 com transmissão do Varanda Futebol Debate. Estaremos em loco, hein? Jordão El Bigodinho em Mirassol. Estarei lá também para fazer uma grande cobertura para vocês a partir das 16h30, hein? Fiquem ligados que o Varanda Futebol Debate, 16h30, começa o show de transmissão. Você que acompanhou, aliás, Thiago Jordão, o senhor e eu paramos em tudo quanto é canal de corte aí. Parabenizar, né, Thiago Jordão? Quem faz os cortes aí dos gols. E é um prazer, é um orgulho enorme estar entre aqueles principais narradores, no seu caso, comentarista, repórter das transmissões esportivas, né? Esse grupo seleto e o Varanda Futebol Debate aí, praticamente em todos os cortes dos gols, o Varanda Futebol Debate estando aí, e eu lendo os comentários, muitos elogios ao Varanda, isso é fruto de um grande trabalho que faz o Varanda, viu, Jordão? Excelente, né, Marcão? Te parabenizar por isso e, claro, o nosso público também, que sempre nos prestigia com essa audiência maravilhosa, Marcão. E foi engraçado ontem, porque eu tinha saído pra jantar com os meus pais, aí um colega meu mandou assim: cara, te vi no Rios. Aí eu, como assim você me viu no Rios? Aí ele encaminhou pra mim o vídeo, Marcão. Tava lá a gente comentando, ele mandou 2. Mandou aquele falando, a gente brincou, né, com a situação do Bruno Henrique com relação às bets. E a comemoração do nosso gol, Marcão, foi sensacional demais. Tanto que o pós-jogo, Marcão, vou confessar aqui pra você. Quando eu percebi que eu tava ficando sem voz, Marcão, eu falei, putz, só falta eu estar estragando o momento, Marcão. Porque eu me emocionei tanto naquele instante do gol santista. Mas o bom é que deu tudo certo e a gente, Marcão, tá dando show, modéstia à parte. É isso, Jordão. Mas não tinha como não comemorar aquele gol, né? Aquele gol não tinha como não comemorar. Eu sempre tento manter um controle ali dentro das possibilidades, né? Porque o Varanda, ele tem muito respeito sempre com o adversário, né? E acho que não tem segredo pra ninguém que a gente é santista, a gente faz um trabalho segmentado pro Santos, mas a gente tenta se controlar muito, né?
Mas não tinha jeito, pô. Não tinha jeito. Como que você vai se controlar num gol do Neymar na Vila Belmiro contra o Flamengo, onde o Santos não era favorito? Aí não tinha jeito para que a gente não comemorasse. Tivemos que comemorar durante a transmissão, inclusive, né? A Flamídia foi a loucura. Bom, muita gente chegando aqui na varanda mais famosa do Brasil. Vou fazer uma rápida pausa, Jordão, amigos, curtindo aqui o Varanda Futebol Debate. E voltamos com mais informações do Santos. Tem Júlio Furti, agora sim. Júlio Furti chegou em acordo financeiro para a rescisão do seu contrato. Você vai saber quanto que o Santos vai pagar para o Júlio Furti. E também, claro, vamos falar qual será o destino do jogador argentino. E tem mais informações do Santos aqui no Varanda, mas é hora de falar da Voltismen. Com a Voltismen não tem qual é, pega agora o telefone, dá aquela ligada para a Voltismen, tem 70% de desconto, você parcela em 12 vezes e ainda garante um smartwatch. Então, meu amigo varandeiro, melhor do que isso? Não tem, hein? Só Voltismen pra você e ainda você dá um up na sua vida sexual e na sua vida como um todo. Muita gente me pergunta, Marcão, a Voltismen é só pra questões ali da vida sexual? Não, é pro seu dia a dia, pra você dar aquele up na sua vida, pra você ser muito mais intenso no seu dia a dia. Então, se liga aí, Voltismen na área, aqui no Varanda. Alô, torcedor do Peixe, você que vibra, torce e acompanha o Santos em cada jogada, me conta uma coisa. Dentro de campo, o time precisa estar sempre no auge, certo? Mas e fora de campo? Como está o seu desempenho? Se você sente que a energia já não é a mesma, que a confiança diminuiu e que o rendimento caiu, preste atenção, você não está sozinho. Sabia que 45% dos homens enfrentam algum grau de disfunção erétil ao longo da vida? E que esse número aumenta com o tempo? Além disso, problemas como diabetes, hipertensão e até o estresse do dia a dia podem afetar o seu desempenho. E o problema pode ser ainda maior se você leva uma vida sedentária, se exagera no álcool ou no cigarro. Mas calma, temos a solução para o seu problema. Pegue o seu telefone e anote esse número: 0800 018 0046. Aqui entra o Voltismen, o estimulante masculino de alta performance, que já ajudou milhares de homens a recuperar sua energia e confiança. Voltismen foi desenvolvido com uma forma potente que melhora sua disposição e o desempenho de forma segura e eficaz. E hoje temos uma oferta especial para você, torcedor do Santos. Comprando agora, você garante até 70% de desconto, frete grátis, parcelamento em 12 vezes e vai ganhar um relógio inteligente, o smartwatch e ainda um gel retardante para prolongar a sua relação. E tem mais, hein? Se não funcionar, devolvemos seu dinheiro. É isso mesmo. Pode confiar, meu amigo varandeiro. Então não perca tempo. Ligue agora, 0800 018 0046 e aproveite essa condição especial. Mas atenção, essa promoção é por tempo limitado. Quer potência máxima no jogo e na vida? Voltismen está aqui para te ajudar. 0800 018 0046. Voltismen, sua potência no máximo. Ah, Voltismen. Faz a galera feliz, Voltismen, aqui no canal Varanda Futebol Debate com a Voltismen. Não tem qual é. Tiago Jordão, adiós, Furti. Adiós, Júlio Furti, Marcão. Isso porque o Banfield da Argentina oficializou a contratação do atacante argentino de 35 anos, Marcão. E a rescisão com o jogador ainda não foi publicada de forma oficial no BID, ou seja, no momento ele ainda é atleta do Santos Futebol Clube, mas o Peixe, segundo em nota, entrou numa rescisão amigável com o atleta. E quais são os termos desta rescisão, Marcão? O Santos tem que pagar para o argentino 30 parcelas de R$647 mil,
totalizando 19,4 milhões de reais, Marcão, a serem pagos nesses 30 meses. Os salários totais até o fim do contrato, que era válido até o dezembro de 2026, Marcão, totalizavam 4 milhões de dólares, ou seja, 20 milhões de reais. E aí, nesse acordo que o Santos fez com o jogador argentino, conseguiu essa espécie de desconto de 500 mil reais e evitando também um possível transfer ban na FIFA. E também porque se o atleta, Marcão, não entrasse no acordo com o Santos, fosse feita uma rescisão unilateral, ele entraria com uma causa na justiça com o Santos Futebol Clube, que muito provavelmente teria a derrota revogada na FIFA. O ponto é o seguinte, Jordão. O Furt ganhou na Mega Sena com esse contrato com o Santos Futebol Clube, né? O Furt foi uma das grandes decepções, né, que o Santos realmente gerou, né? Uma das grandes frustrações, né, recentes na história do Santos Futebol Clube foi Julio Furt. Um jogador que veio do futebol mexicano, já com uma idade um pouco mais avançada, mas com a ideia que fosse resolver os nossos problemas, né? Ele chega em 2023, ele até chega a concorrer pela titularidade com o Marcos Leonardo, naquele momento titular do Santos Futebol Clube. E aí 2024 começa o Furt como titular absoluto, o Santos vende o Marcos Leonardo para o futebol português e todo mundo tem a expectativa que o Furt faria tudo na Série B do futebol brasileiro. Que o Furt seria o principal jogador do Santos, que o Furt iria nadar de braçada, que o Furt seria o artilheiro do campeonato e não acontece absolutamente nada. Pelo contrário, o Furt vai mal tecnicamente, o Furt vai mal fisicamente, coleciona lesões no Santos. O Furt teve lesões em tudo quanto é lugar do corpo. Na panturrilha, na coxa, ele teve problema na coluna, no quadril. Tudo quanto é lugar do corpo, o Furt teve problema. E aí foi uma grande decepção, de modo que o Santos chega a colocar o Furt para treinar em separado em 2025 de forma merecida, né? E aí força esta rescisão contratual. Agora, os valores impressionam, né, Thiago? Repita pra gente o acordo que o Santos fechou para rescindir o contrato de Julio Furt. Marcão, serão 30 parcelas de 647 mil reais, totalizando 19,4 milhões. Isso porque o Peixe ainda teve um desconto de 500 mil dólares nesta negociação, porque o valor integral que o Peixe teria que pagar no contrato era de 20 milhões de reais. Então o Furt sem jogar nos próximos 2 anos e meio praticamente, né? Temos ali 30 meses, Thiago? Isso, 30 meses. Nos próximos 2 anos e meio praticamente, o Furt sem jogar estará entre os 5 maiores salários do Santos Futebol Clube, é mole? Sem jogar e já recebendo por outro clube. Olha o que é a Lei Pelé, né? Porque você acaba tendo que realizar vínculos extensos com jogadores, o jogador senta no contrato, força uma rescisão, se ele for para a justiça, ele ganharia um valor muito superior a esse, atualizado e corrigido, e aí força o Santos a fechar um acordo com ele, ele tá livre para jogar, porque a verdade é o seguinte, o Furt fechando um acordo desse, ele não deveria jogar por outro clube, porque agora ele vai receber do Santos e vai receber do Banfield. Então, se no Santos o Furt recebia 1.300.000 reais, eu duvido, Thiago, duvido que o Furt vai receber mais de 300 mil reais no Banfield. Ou seja, ele vai jogar no Banfield sendo pago pelo Santos. Essa é a Lei Pelé, que muitas vezes só favorece o jogador e arrebenta com os clubes, viu, Jordão? E na época que a Lei Pelé surgiu, Marcão, até foi importante, né? Porque ali para os anos 90, início dos anos 2000, tinha muitos casos de jogadores que não recebiam os seus salários, Marcão. Só que o problema da Lei Pelé é justamente quando ela inclui os direitos de imagem, Marcão. Porque, olha, honestamente, no meu ponto de vista, Marcão, eu não vejo sentido em você pagar direito de imagem para um jogador. Porque, a não ser que o jogador seja um extra classe como o Neymar, aí eu até entendo. Marcão, o que o Santos ganha utilizando a imagem do Furt? Nada. O Furt não é um jogador midiático. E o jogador já não recebe salário para estar no seu clube, por que eu ainda tenho que pagar o direito da imagem dele? Ele já tá recebendo salário no meu time, Marcão. Então, eu vejo que a Lei Pelé, nesse sentido, vem prejudicando e muitos clubes brasileiros, Marcão, e é uma sacanagem de certa forma. Por quê? O Santos vai ter que pagar 647 mil por mês para um jogador que nem vai estar no seu time.
Num acordo de rescisão, se é de interesse do Furt sair do Santos, ok, eu não pago o seu direito de imagem e fecho um acordo para pagar o seu salário. Aí sim. Agora, Marcão, você ficar pagando todo o contrato pro jogador que vai estar recebendo em outro clube, não faz sentido, porque aqui no Brasil funciona da seguinte forma: se você é um trabalhador comum e você é CLT, você não pode ser CLT em outro lugar, você só pode ter um contrato. No mundo do futebol, o Julio Furt conseguiu ganhar na Mega Sena, agora tem um baita no contrato com o Santos e vai ter um contrato menor com o Banfield, mas ainda assim são 2 salários. Furt ganhou na Mega Sena, o argentino fez a festa aqui no futebol brasileiro. Olha, é claro que ele não tem nada a ver com isso, ele tem direito a receber, ninguém colocou uma faca no pescoço do Santos para assinar esse contrato com ele, mas eu acho que precisa se discutir. Quer ver um outro exemplo, Thiago Jordão? O jogador se machuca ganhando R$1 milhão por mês. O cara fica 1 ano e meio parado, 1 ano parado, continua recebendo R$1 milhão por mês. Não dá pros clubes, pô. Então, assim, existem N proteções contratuais pro jogador e nada pros clubes. Entendeu? Os clubes sim são mal administrados, os clubes sim são mal geridos, mas não é por conta disso que eu preciso arrebentar com o clube. Entendeu? Então, é multa rescisória para treinador, é o cara tendo que pagar contrato para jogador atuar em outro clube porque sempre o clube tá... Porque é o seguinte, se o clube não assina contrato de 5 anos, o jogador, 6 meses antes de encerrar o contrato dele, já pode assinar um pré-contrato. Então, esse tipo de situação força os clubes a assinar contratos longos com o atleta. Porque senão acontece, por exemplo, o que vimos no caso do Caio Jorge. Que o Caio Jorge deixou o Santos com 3 milhões de euros, né? Como esmola. Aliás, o Caio Jorge já está querendo sair do Cruzeiro, né? O Caio Jorge estava esquecido, começou a fazer gol. Já vi uma entrevista que o Caio Jorge já está falando que existem clubes interessados no futebol dele. Cuidado, viu, Caio Jorge? Cuidado que a sua mãe está te atrapalhando, hein? Vai com calma, hein? Você tava esquecido no futebol, foi mal no futebol italiano, Cruzeiro tá te reerguendo. Não faça com o Cruzeiro o que você fez com o Santos. Futebol pune, hein? Futebol pune. Reconheça que o Cruzeiro te reergueu para o futebol porque você tava esquecido no futebol italiano. Então não faça com o Cruzeiro aquilo que você fez com o Santos, que foi muito feio. Você deixou esmola para o Santos Futebol Clube, 3 milhões de euros. Prometeu que ia renovar, sua mãe se comprometeu com a renovação e na hora não renovou. E aí o Bertolucci arrumou uma esmola para o Santos de 3 milhões de euros lá com a Juventus. Tá certo? Então, esse negócio das questões contratuais, Thiago, só favorecem o atleta, nunca o clube. E por isso que os atletas estão milionários e os clubes estão quebrados. Não é só por isso que estão quebrados. Também por má gestão. Mas também por isso, é preciso ter proteção maior para os clubes em algumas situações. Thiago Jordão, tivemos jogo ontem pela 14ª rodada. E o Soteldo? Olha, Marcão, quer uma boa notícia? Quero. Jogou nada. Na verdade, eu diria para você que nem é uma boa notícia. É uma notícia já esperada, viu, Jordão? Surpreendendo um total de 0 pessoas, talvez só a torcida do Fluminense, né, Marcão? Ontem nós tivemos a vitória do Cruzeiro por 2-0 sobre a equipe do Fluminense, Marcão. Cruzeiro confirmando a boa fase e assumindo a ponta do Campeonato Brasileiro, né? E aí foi o fechamento da rodada que teve também Bragantino 2, São Paulo 2, Vitória e Botafogo 0-0, Palmeiras e Mirassol 1-1, Corinthians 1, Ceará 0, Santos 1, Flamengo 0, Marcão. E o destaque do jogo do Cruzeiro é justamente o Matheus Pereira e o Caio Jorge citado anteriormente, Marcão. Porque o Matheus Pereira, o que esse cara tá ganhando de pix lá no Cruzeiro, Marcão, vou te falar, foram 2 assistências. Lá no Cruzeiro tem uma brincadeira que quem dá o passe pro gol do Caio Jorge ganha o pix, e ele que é o maior assistente pro Caio Jorge, que é um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro. É, tá certo. E Jordão, vamos aqui rapidinho passar os jogos, né, que nós tivemos na rodada. Bragantino 2, São Paulo 2, Botafogo 0, Vitória também 0, Fluminense 0, Cruzeiro 2, Palmeiras 1, Mirassol 1, Ceará 0, Corinthians 1. O Santos venceu o Flamengo por 1-0. Com transmissão do Varanda Futebol Debate, tivemos jogos adiados: Juventude e Vasco, Bahia Internacional e Atlético Mineiro e Sport. Como ficou a classificação geral do Campeonato Brasileiro após os jogos realizados da 14ª rodada, Jordão?
Com mudanças na ponta, Marcão, o Cruzeiro agora assume a liderança do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro lidera com 30 pontos, ultrapassou o Flamengo nesta última quinta-feira, que é o segundo colocado com 27 pontos, empatado com o Bragantino, os mesmos 27 pontos em terceiro lugar. Fechando o G4, nós temos o Bahia com 24 pontos, quinto é o Palmeiras com 23 e fechando o G6 ainda em classificação para a Libertadores, Botafogo com 22 pontos conquistados. No restante da primeira página da tabela nós temos o Fluminense em sétimo com 20, Atlético Mineiro oitavo também com 20, Corinthians nono com 19 e o Ceará o décimo com 18 pontos. Virando a página da tabela, Marcão, segunda metade, nós temos o Mirassol em 11º com 18, Grêmio 12º com 16, fechando a zona de classificação para a Copa Sul-Americana. E logo na sequência vem o Santos Futebol Clube, que conseguiu se confirmar na 13ª colocação. O Peixe tem 14 pontos conquistados, assim como o Internacional, que é o 14º. Aí próximo da zona da degola, Marcão, nós temos o Vasco em 15º com 13, São Paulo 16º com 13 pontos, pode voltar a estar na zona de rebaixamento dependendo do desfecho da 15ª rodada, e já no Z4 nós temos Vitória 17º com 12, Juventude 18º com 11, Fortaleza 19º com 10 e o Sport lanterninha com 3 pontos. E ontem, além disso, teve invasão no CT, Marcão. Ah, no esporte? No esporte teve invasão. Que coisa, hein? O esporte... Diga. Perdão, vou até te mostrar um vídeo engraçado, Marcão, que acho que é o treinador do esporte, ele tá falando assim, olha, eu entendo a raiva e a fúria de todos vocês, mas a violência não vai levar a gente a lugar nenhum. Aí o representante da uniformizada do esporte falou, vai sim. Ih, mamãe! Esse é o futebol, né? Esse é o futebol. O esporte tá rebaixado, né? Verdade seja dita. Eu falo com tristeza, né? Eu tenho um carinho pelo esporte muito grande. Muitos amigos, familiares torcem pelo esporte. Mas tá rebaixado o esporte. Esporte virtualmente rebaixado. Não tem... Até acho, Thiago Jordão, se fosse um time grande... O esporte é um time mediano, né, gente? É um time de grande torcida, mas não é o grande do futebol brasileiro, porque senão a gente vai colocar todo mundo como grande daqui a pouco. O esporte é um time de respeito, é um time de tradição, é um time de muita torcida, mas pra mim é um time intermediário. Pra mim o esporte é um time... Como o Fortaleza é um time intermediário também, o Ceará, eu vejo o Bahia como time intermediário. Pra mim os grandes são os 4 de São Paulo, os 4 do Rio de Janeiro, né? Temos ali os 2 de Minas, que são grandes, na minha opinião, os 2 do Sul, e para por aí, no meu entendimento, tá? Então, o Sport caiu. 3 pontos, é uma pontuação muito baixa, né? O Sport não terá condições técnicas de reverter esse cenário. E agora aquele negócio, é saber de quem o Sport vai tirar pontos, né, Jordão? O Sport poderá ser o fiel da balança para decidir o campeonato, tanto na parte de cima como também na parte de baixo. Quem perder pontos para o Sport vai ficar muito prejudicado. Para mim, o Sport agora vai ser justamente esse personagem, né? Vai tirar pontos de times interessantes do Campeonato Brasileiro. Mas já caiu, Jordão. Marcão, não tem muito o que fazer com o Sport, né? Porque, além disso, depois dessa invasão, Marcão, o Sport estava acertado com 2 jogadores, eles não quiseram mais vir. Né? Então até a questão de reforços para a equipe pernambucana vai ser prejudicada com essa situação atual do clube, Marcão. E aí que entra a minha preocupação, porque, Marcão, ainda teremos no campeonato Santos Sport, depois do jogo contra o Internacional, Santos Sport, Marcão. Pelo amor de Deus, Santos Futebol Clube, não vamos ser o Peter Pan e a mãe do futebol brasileiro. Tá todo mundo tirando ponto do Sport, não pode ser a gente a doar alguns pontinhos para eles. Alô, Santos! O Sport não vai perder ponto, hein, Santos? Eu acabei de falar que o Sport vai ser o fiel da balança. Obrigado, Jordão. Um grande abraço pra você. Assim finalizamos o Redação Varanda desta sexta-feira. Obrigado, Jordão. Um abraço. Eu que agradeço, Marcão. Um grande abraço pra você. Um excelente sextou pra você, varandeiros e varandeiras. Meu muito obrigado pela companhia nesta manhã, né, Marcão? No Redação Varanda. Desejo a todos muito juízo, porque chegou a sexta-feira, é claro. Mas, claro, uma excelente manhã e um excelente fim de semana, porque tem Santos Futebol Clube. E se tem Santos Futebol Clube, tem espetáculo aqui no Varanda Futebol Debate. Tem Santos? Tem Varanda, sim, senhor. Obrigado ao Jordão, obrigado a todos vocês. Um grande abraço, fiquem todos com Deus. Valeu, galera. Grande abraço. Tchau.